Bom dia, meu nome é Gessiele, eu tenho 32 anos, sou médica com especialização em pediatria. Eu tive vários problemas em família e durante a faculdade e tal. Eu tive um quadro de depressão bem acentuado, aí procurei ajuda, e comecei medicação e tal, melhorei, ótimo. E aí eu vinha tratando, né, e aí melhorei da depressão, o quadro de depressão e tal, mas eu comecei a apresentar alguns outros problemas que imagino que a medicação e tal não estava resolvendo. Eu comecei a ter crise de ansiedade, e aí mudei de medicamento, mudei de médico, me indicaram fazer psicoterapia, fiz também. E mesmo assim, eu continuava tendo alguns episódios, alguns quadros assim de crises de ansiedade relacionados a fatores diversos, assim, sabe, do meu dia a dia, do meu cotidiano. E eu comecei a procurar, falei, caramba, eu não quero isso pra mim, eu não quero me sentir assim, eu não quero esse sentimento pra mim. Comecei a procurar algo, já ouvi falar da hipnoterapia e tal, falei, mas eu não acreditava. Eu achava que, como é possível? Do mesmo jeito que eu também não acreditava na psicoterapia. E acabei me surpreendendo, positivamente, claro. E aí na internet eu descobri essa clínica aqui em Blumenau com o Ademir. E aí começamos a conversar e tal, e aí marcamos. Falei, bom, vou pagar pra ver, né? Aí marcamos um dia e tal. E aí eu pensava, falei, mas como é que eu vou ser hipnotizada? Se eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo fazer uma meditação, porque eu não consigo me concentrar. Como é possível, né? Como é que é possível a pessoa me hipnotizar e eu me concentrar ao ponto de perder os sentidos? Porque a princípio eu não sabia como é que funcionava a hipnose. Porque é aquela coisa que a gente tem bem de televisão, né? A hipnose, a gente perde os sentidos, a gente começa a obedecer ordens sem pensar. E aí eu tive um pouco de receio e de ceticismo também. E aí eu começamos a conversar, o Ademir, tivemos no início uma conversa, conversamos sobre a minha vida e tal, e a minha infância. E foi uma conversa extensa, foi uma conversa longa. Eu falei, bom, tá. E aí ele, bom, agora vamos para a prática. Eu falei, tá, mas o que vai acontecer? Daí continuamos conversando, e ele começou a fazer os procedimentos com, se eu não me engano, era um cordão, assim, com um pingente. E começamos a conversar e eu estava consciente o tempo todo, eu não perdia a consciência em momento nenhum, mas eu comecei a realizar ações que não dependiam do meu pensamento, sabe? E eu falei, caramba, e aí começamos a aprofundar um pouco mais, e baseado naquilo que era a minha queixa, que eu tinha problemas relacionados à família, ao meu pai. E aí começamos a conversar, ele começou a meio que esmiuçar, sabe? Se aprofundar um pouco mais no assunto. E aí os pensamentos vinham e eu comecei a entender um pouco mais daquilo que estava acontecendo comigo, que a princípio eu não era algo consciente, sabe? Não era uma coisa que eu planejava. E enfim, e aí terminamos e eu fiquei maravilhada, assim, sabe? Eu não comecei a ter um pouco mais de consciência dos meus sentimentos, e eu conscientemente, baseado naquilo que a gente tinha conversado, naquilo que eu tinha vivido, eu comecei a controlar um pouco mais os precursores das minhas crises de ansiedade. Foi uma vez só, foi uma sessão só
de hipnose, mas eu definitivamente recomendo muito, muito, porque foi muito bom.